Meu filho me mandou uma garrafa de vinho no meu aniversário. No dia seguinte, ele me ligou e disse: "E aí, mãezinha, como estava o vinho?" Eu respondi: "Dei para sua sogra, ela adora." Ele ficou em silêncio por um instante e depois gritou: "Mãe, o que diabos você fez?" Você não vai acreditar no que aconteceu no dia seguinte ao meu aniversário de 58 anos. Meu próprio filho apareceu em casa com uma garrafa de vinho que custava mais de $7.000, embrulhada como se fosse um tesouro, como se o conteúdo pudesse curar todas as feridas que ele mesmo havia deixado abertas. Quando vi, meu peito apertou. Pensei, por um segundo, que ele finalmente tinha entendido tudo o que fiz por ele. Achei que aquele presente era uma forma de dizer: "Mãe, eu te vejo. Eu te valorizo." Mas a verdade que aquela garrafa escondia mudaria a minha vida. E não estou falando em sentido figurado. Estou falando de vida ou morte. Mas antes de continuar, me conta nos comentários, de que cidade você está ouvindo essa história? Eu adoraria saber até onde chega essa voz, essa história, esse desabafo. Talvez assim eu não me sinta tão sozinha enquanto conto. O calor de março derramava sua luz laranja pelas persianas da cozinha. Eram 11h15 da manhã quando Marina, 58 anos recém-completos no dia anterior, apagou o fogo sob a panela de feijão. O aroma do alho dourado e da cebola bem refogada se misturava com aquele silêncio tão peculiar que se instala depois de uma comemoração sem ninguém além de si mesma. Ela usava um short e uma camiseta velha do couro da igreja, o cabelo preso num coque mal feito, os dedos ainda manchados de graxa, porque antes de começar a cozinhar estava tentando consertar uma peça do motor de um carro que haviam deixado em sua porta com um bilhete preso. "Quando der, Dona Marina." Sem pressa. Como se as pessoas soubessem que ela não sabia dizer não. Vivia sozinha naquela casa havia mais de 20 anos, desde que ficou viúva. Criou o filho, Rafael, praticamente com as próprias mãos. Trabalhava em 2 turnos na oficina mecânica e, nos fins de semana, atendia alguns vizinhos no quintal de casa. Nunca teve tempo para si mesma, nem para se apaixonar de novo, nem para descansar como merecia. Rafael era tudo. Seu único foco. Seu único futuro. E, no entanto, no dia anterior, ele não apareceu. Olhou o telefone várias vezes esperando uma ligação, uma mensagem. Algo. Nada. Aprenderá a conviver com as ausências de Rafael. Fazia meses que ele parecia distante. Respondia com monossílabos, evitava visitas, sempre com desculpas vagas. Marina fingia não notar, mas sentia. E doía. Por isso, quando ouviu a chave girar na fechadura da porta principal naquela manhã, o coração deu um salto inesperado. Ficou imóvel, com a colher na mão, os olhos fixos na panela. O som era inconfundível. "Rafael! Mãe!" gritou do corredor, com aquele tom que usava desde os 5 anos, quando chegava com os joelhos ralados do futebol na rua. "Feliz aniversário atrasado." Marina largou a colher, secou as mãos no avental e caminhou até ele com uma mistura de alegria e repreensão no peito. Rafael estava ali, na entrada, com um sorriso torto e uma sacola elegante na mão. Era daquelas de papel grosso, escuro, com cordão de seda. Uma daquelas que se usam para presentes caros, os que não se compram na vendinha da esquina. "Pensei que você tivesse esquecido", disse Marina, forçando um sorriso. "Claro que não. Ontem foi uma correria, trabalho, a Fernanda. Mas aqui estou. E trouxe isso para você." Estendeu a sacola em direção a ela. Marina a pegou com cuidado. Estava rígida, pesada. Dentro, protegida por papel de seda dourado, havia uma garrafa de vinho tinto. Francesa. O vidro escuro, o gargalo longo, o rótulo com letras douradas e um nome impronunciável. "Chantal de quê?" perguntou, rindo, enquanto tentava ler. "Chantal Margaux", respondeu ele, sem hesitar. "Isso é caro, né?" "Caríssimo", disse ele, num tom casual. "Mas você merece." Marina ficou olhando para ele, com a garrafa nas mãos, como se fosse uma joia frágil. Não lembrava a última vez que alguém lhe dera um presente com tanto cuidado. Não era só a garrafa. Era o detalhe, a embalagem, o gesto. "Obrigada, filho. De verdade." Rafael a interrompeu com um tapinha no ombro. "Mas quero que beba hoje, tá? Não guarda para depois. Esse vinho foi feito para ser apreciado." Essa insistência não passou despercebida. Marina franziu um pouco a testa, mas não disse nada. "Não vai ficar para almoçar? Tô fazendo feijoada." "Não posso, a Fernanda tá me esperando."
mas aproveita bem. E abre o vinho esta noite. Promete? Eu prometo. Ele a beijou na bochecha, rápido, e foi embora. Marina ficou na porta com a garrafa na mão, observando-o se afastar pela rua, sem olhar para trás. Havia algo estranho no jeito dele andar, como se estivesse fugindo. Fechou a porta lentamente. Voltou para a cozinha, colocou a garrafa sobre a mesa e ficou ali, olhando para ela. O número 1995 brilhava no rótulo. O ano em que Rafael havia nascido. Sentou-se. Tocou-a novamente. O vidro estava frio. Permitiu-se um sorriso. Seria aquele o começo de um novo vínculo entre eles? Uma tentativa de redenção? Um reconhecimento pelos anos em que ela havia renunciado a tudo para criá-lo? Lembrou-se de quando Rafael era pequeno. Como se metia debaixo dos carros na oficina, fingindo que também era mecânico. Como ela o levava de bicicleta até a escola. Como lhe jurou que nunca deixaria faltar nada. Ela havia dado tudo. E agora, uma garrafa. Um sinal. Um símbolo. Durante todo o dia, Marina pensou no vinho. Passou-lhe pela cabeça a ideia de guardá-lo para uma ocasião especial, mas lembrou-se das palavras de Rafael: não guarda para depois. E aquela voz ficou flutuando, ecoando. Por que tanta pressa? Na hora do jantar, preparou algo simples. Arroz, ovo frito, farofa. Nada especial. Não estava com ânimo para celebrar, mas colocou 2 taças sobre a mesa, mesmo estando sozinha. E lá estava a garrafa, esperando por ela. Mas justamente quando se preparava para abri-la, a campainha tocou. Olhou pela janela. Era Fernanda, sua nora. Marina abriu, preocupada. Fernanda estava com os olhos inchados, a maquiagem borrada, o cabelo embaraçado. Parecia não dormir há dias. Posso entrar? Disse, sem rodeios. Claro, filha. O que aconteceu? Fernanda sentou-se no sofá, trêmula. Marina serviu-lhe um café sem perguntar. Colocou-o em suas mãos. A jovem o segurou como quem se agarra a uma tábua de salvação. É sobre o Rafael, começou. Não sei como te dizer isso. O que tem o meu filho? Fernanda engoliu em seco. Pegou o celular e procurou algo na galeria. Eu encontrei isso no celular dele. Mostrou uma captura de tela. Era uma conversa de WhatsApp entre Rafael e alguém chamado Marcão. Marina leu em voz alta, como se ao fazê-lo pudesse evitar entender o que lia. Hoje é o dia. Vou levar o presente. Tem certeza que vai funcionar? Óbvio. Ela bebe qualquer coisa. É só esperar fazer efeito. O que é isso? Fernanda não respondeu. Apenas deslizou a tela para mostrar mais mensagens. Com isso resolvo tudo. A casa é minha. Posso vender, pagar as dívidas e recomeçar. E se alguém desconfiar? Ninguém vai desconfiar de nada. Na idade dela, vai parecer natural. E ninguém vai fazer autópsia. Marina ficou sem ar. Sentiu o coração bater forte no peito. Os lábios secaram. O vinho? Perguntou, quase sem voz. Fernanda assentiu com lágrimas. Você não bebeu, né? Marina negou lentamente, incapaz de acreditar no que ouvia. Meu Deus, sussurrou. Fernanda levantou-se e a abraçou. Marina não reagiu. A garrafa continuava sobre a mesa, intacta, como uma testemunha silenciosa de tudo que Rafael havia destruído. O que vai fazer? Perguntou Fernanda. Marina não respondeu. Apenas ficou olhando para a garrafa, como se esperasse que ela falasse. Aquela noite, não dormiu. Andou pela casa, abriu álbuns de fotos, procurou cartas antigas, ouviu gravações de voz de Rafael quando era criança. Perguntou-se em que momento havia perdido o filho. Quando ele deixará de ser seu menino para se tornar seu carrasco. E a garrafa ainda estava lá, como uma bomba, como uma traição engarrafada. Marina sabia que não podia ignorar o que tinha visto. Também não sabia como agir. Denunciá-lo seria condená-lo à prisão. Calar seria viver com medo. O que ela ainda não sabia era que seu plano de resposta seria ainda mais impactante que o crime planejado. Mas essa é outra história. O que você faria se o seu próprio filho tentasse te matar? Marina permaneceu de pé no centro da sala, como se o chão já não fosse firme sob seus pés.
Ao seu redor, o ar parecia ter se tornado mais denso, mais pesado, como se o cômodo compartilhasse com ela a sensação de asfixia. Fernanda continuava sentada no sofá, com a xícara de café entre as mãos trêmulas, observando cada reação de Marina com a ansiedade de quem não sabe se fez o certo ao revelar um segredo tão brutal. A garrafa continuava sobre a mesa, intacta. A rolha, selada. O vidro, embaçado pelo frio que ainda conservava da geladeira. Parecia uma garrafa de vinho qualquer, mas já não era. Marina via agora como se fosse um cadáver com rótulo dourado. Um objeto sagrado que, em vez de celebração, continha morte. A sua morte. Tem certeza? Perguntou Marina sem olhar para Fernanda. Certeza de que as mensagens eram reais? Sim. Marina, eu vi. Eu li. Revisei 3 vezes. Achei que fosse uma brincadeira, algo de mau gosto. Mas não. Havia nomes, datas, instruções. Até mencionava o nome do veneno, arsênico. Arsênico? Fernanda assentiu, com os olhos avermelhados. Procurei informações na internet. Pode ser incolor, sem gosto. Se misturar com vinho tinto, ninguém percebe. Só com exames de laboratório daria para saber. Marina sentiu uma vertigem que a obrigou a se apoiar no encosto de uma cadeira. Seu estômago se revirou. Tinha estado a ponto de beber aquilo. A ponto de brindar a sua vida, com a sua própria sentença de morte. Por que veio me dizer isso? Perguntou com a voz rouca. Não tem medo de que ele descubra? Claro que tenho medo, respondeu Fernanda, quase sem fôlego. Mas você não merece isso. Você é boa. Me tratou como uma filha. Eu não podia ficar calada sabendo o que ele planejava. Marina olhou para ela pela primeira vez desde o início da conversa. Fernanda estava destruída. Aquela jovem, apenas 6 anos mais velha que o Rafael que ela havia criado com tanto esforço, tinha coragem de fazer o que ninguém mais faria. Protegê-la. A ela. A mãe do homem que amava. Onde está o Rafael agora? No shopping. Disse que ia comprar uma camisa. Eu o deixei lá para vir aqui. Marina se aproximou da garrafa, segurou-a com as 2 mãos e a ergueu diante dos olhos. O líquido escuro se movia lentamente dentro do vidro. O ano de 1995 brilhava sob a luz do lustre da sala de jantar. Foi o ano em que ele nasceu. Sabia disso? Fernanda balançou a cabeça em silêncio. O que mais dói, disse Marina, com uma voz vazia, não é ele ter tentado me matar. É perceber que, enquanto eu escolhia a vida dele, vez após vez, ele escolhia a minha morte. O silêncio se tornou insuportável. Vou jogá-la na pia, disse, virando-se para a cozinha. Espera! Gritou Fernanda. Marina parou, confusa. E se você mandar analisar? Para ter provas. Provas? Sim. Leve a um laboratório. Diga que suspeita que o vinho estragou. Não precisa dizer mais nada. Se tiver veneno, você vai ter a verdade. E então vai saber o que fazer. Marina respirou fundo. Olhou novamente para a garrafa. Já não sabia se temia mais o conteúdo ou o que ele representava. Tomou uma decisão. Colocou a garrafa dentro da bolsa elegante e a guardou novamente na geladeira. Fernanda se levantou. Quer que eu fique? Não. Preciso ficar sozinha. Vai ficar bem? Não. Mas vou estar viva. Fernanda a abraçou antes de sair. Marina não retribuiu o gesto, mas também não o evitou. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou a se instalar com uma força que quase a derrubou. Passou horas sentada diante da mesa, olhando a garrafa de longe. Pensava em Rafael pequeno. Nos dedos manchados de tinta, nos desenhos que trazia da escola, na vez em que caiu da bicicleta e chorou com sangue na boca. Marina havia corrido para abraçá-lo como se estivesse morrendo. Carregaram nos braços até o hospital. Prometera que sempre estaria ali por ele. Que nada lhe faltaria. Ela o criou com a culpa de quem não pôde lhe dar uma família completa. Com a necessidade de compensar a ausência de um pai que nunca voltou depois do acidente de carro. Superprotegeu-o, deu-lhe tudo, mesmo quando não podia. E agora? Rafael lhe retribuía tudo isso com uma garrafa de vinho envenenado. Na manhã seguinte, bem cedo, Marina foi ao laboratório clínico onde costumava fazer seus exames de rotina. Levava a garrafa embrulhada em papel craft, como se fosse um presente comum. Na recepção, pediu para falar com a responsável e explicou, com voz tímida, que queria saber se o vinho estava estragado.
que tinha sentido um cheiro estranho. A técnica do laboratório, uma mulher de cerca de 40 anos, gentil mas meticulosa, explicou que poderiam fazer uma análise básica e procurar resíduos tóxicos, caso houvesse suspeita. Custaria mais do que Marina estava disposta a pagar. Mas ela apenas assentiu. Faça. Eu preciso. Quando saiu de lá, sentia o corpo se mover por inércia, como se fosse uma estranha dentro da própria pele. Naquele mesmo dia, Rafael ligou 3 vezes. Ela não atendeu. Na 4ª tentativa, ele deixou uma mensagem de voz. Mãe, gostou do vinho? Abriu? Posso passar aí hoje à noite para te ver? Marina desligou o celular. Voltou para casa. Fechou as cortinas. Não ligou a televisão. Não tocou o rádio. Ficou ali, na cadeira, sentindo o tempo se arrastar pelas paredes. Em sua mente, 1000 versões do mesmo diálogo apareciam. O que faria quando visse de novo? Gritaria? Bateria nele? Chamaria a polícia? O perdoaria? Todas as opções doíam. 3 dias depois, o laboratório ligou. Marina atendeu sem dizer o nome. Dona Marina Santos? Sim. Temos os resultados. Encontramos uma substância tóxica no conteúdo da garrafa que a senhora trouxe. Que substância? Arsênico. Em quantidade muito elevada. Letal. A palavra atravessou como uma faca lenta. Tem certeza? Totalmente. Recomendo que não consuma esse vinho sob nenhuma circunstância. Não se preocupe. Não vou. Deseja que notifiquemos as autoridades? Não. Já estou tomando providências. Desligou. Marina ficou com o telefone na mão, os olhos fixos no chão. Sentia náusea, frio e uma raiva gelada subindo pela garganta. Então riu. Não um riso feliz, nem sequer sarcástico. Um riso quebrado, de quem já ultrapassou o limite do suportável. Um riso que veio do mais escuro do peito. Aquela noite dormiu com a luz acesa. Não por medo do veneno, mas do que viria depois. Do que estava começando a planejar. No dia seguinte, quando ligou o celular novamente, havia 7 chamadas perdidas de Rafael e uma nova mensagem. Mãe, o que houve? Está bem? Provou o vinho? Me liga. Leu. E não respondeu. Durante toda a semana, Rafael insistiu em vê-la. Ela sempre tinha uma desculpa. Estava ocupada. Fora. Cansada. Doente. Marina, por outro lado, passava os dias lendo artigos na internet sobre venenos, heranças, leis de sucessão. Descobriu que, se morresse sem deixar testamento, Rafael seria o único herdeiro legal. Também leu que envenenamentos em pessoas idosas muitas vezes eram classificados como causas naturais. Achou grotesco quão fácil era matar alguém sem deixar vestígios. Passaram-se 7 dias. Rafael apareceu sem avisar. Tocou a campainha. Gritou da rua. Mãe, sei que você está aí. Abre. Marina olhou pela janela do banheiro. Não respondeu. Depois de 10 minutos, ele foi embora. Naquela noite, Marina tirou um caderno novo da gaveta do móvel da sala e escreveu, com letra firme, Testamento de Marina Santos. Designou Fernanda como herdeira universal da casa e de todos os seus bens. Guardou o caderno no fundo do armário, atrás de algumas caixas velhas de ferramentas. Sabia que estava começando um jogo perigoso. Mas já não era mãe cega de amor. Agora era uma mulher que tinha visto a morte sentar-se à sua mesa disfarçada de presente. Rafael voltaria. E ela estaria pronta. Ainda não sabia como nem quando, mas sabia uma coisa com total certeza: não permitiria que ele vencesse. Não com sua vida. Não com sua memória. Não com tudo o que havia construído com tanto sacrifício. A partir daquele dia, Marina deixou de ser mãe. E passou a ser algo muito mais temido, uma mãe traída com motivos para se vingar. Os dias seguintes à confirmação do veneno foram uma mistura de lucidez e loucura. Marina dormia com o celular desligado e a garrafa ainda fechada, escondida no fundo do armário onde guardava as mantas de inverno. Sabia que não podia deixá-la ao alcance. Rafael podia aparecer sem aviso, e se havia aprendido algo, era que não conhecia seus limites. A ideia de denunciá-lo passou várias vezes por sua mente. Pensava nas algemas, nas sirenes, na imagem do filho algemado sendo levado num carro de polícia enquanto os vizinhos observavam das janelas. E embora uma parte dela gritasse por justiça, outra, mais profunda, mais antiga, resistia.
Ainda era seu filho. O mesmo que um dia lhe trouxe flores do pátio da escola, embrulhadas em papel de caderno. O mesmo que adormecia abraçado à sua perna quando tinha febre. Aquele menino não podia ter morrido completamente. Mas a mãe havia morrido. O que restava agora era outra coisa. Algo mais afiado. Mais silencioso. Durante noites inteiras, Marina sentou-se à mesa da cozinha com um caderno novo. Não escrevia frases longas. Apenas palavras soltas. Garrafa. Engano. Vingança. Castigo. Dignidade. Rafael. E em cada palavra havia um peso. Um compromisso. Certa manhã, enquanto varria a sala, lembrou-se de algo. Na semana seguinte seria o aniversário de seu Geraldo, o pai de Fernanda. Rafael sempre comparecia àquela festa, como um bom genro, sorridente, prestativo, tentando agradar. Marina deixou a vassoura de lado e ficou parada, olhando para o chão. A ideia surgiu sem aviso, mas com clareza absoluta. Seria ali. Não precisava matá-lo. Apenas fazê-lo encarar seu crime. Transformar seu próprio plano em um espelho. Mostrar-lhe o rosto do que fizera. E deixá-lo desmoronar diante de todos. Seu filho não merecia uma cela. Merecia algo pior. O desprezo daqueles que acreditava controlar. Durante 2 dias inteiros, Marina preparou tudo em silêncio. Foi a uma adega no centro de São Paulo e comprou um vinho tinto nacional de R$ 15. O mais barato que encontrou, mas de cor densa, escura, semelhante ao original. Depois passou numa farmácia e comprou uma caixa de luvas de látex e uma garrafa de água sanitária. Por fim, entrou numa loja de presentes e escolheu uma caixa elegante, cor de bordô, com interior acolchoado e um laço de cetim vermelho. Nessa noite, ao chegar em casa, acendeu as luzes, fechou as cortinas e trancou-se na cozinha. Colocou a garrafa original sobre a mesa e, com movimentos lentos, girou-a sob a luz. O líquido venenoso ainda se movia dentro, hipnótico. Marina sentiu uma pontada de dor no estômago. Não era medo. Era a compreensão total do que estava prestes a fazer. Calçou as luvas, abriu cuidadosamente a garrafa e despejou o conteúdo no vaso sanitário. Observou o vinho escuro e espesso desaparecer na porcelana branca. Foi como ver um corpo sumir. Lavou a garrafa 3 vezes com água sanitária, depois enxagou com água fervida. Secou com um pano de linho limpo, sem deixar marcas, sem deixar vestígios. Em seguida, despejou com paciência o vinho barato dentro, cuidando para não manchar o rótulo original. Quando terminou, lacrou a garrafa com uma rolha nova que havia comprado naquela manhã e queimou-a levemente com um isqueiro para dar o aspecto de ter sido aberta recentemente. Guardou a garrafa já preenchida na caixa de presente e a fechou. O laço vermelho ficou perfeito. Inocente. Lindo. Não era uma garrafa. Era uma lição. Uma sentença. Um aviso. Marina deixou o pacote sobre a mesa, olhou para ele por um longo tempo e disse em voz baixa: "Agora sim. Vamos jogar de verdade." O dia do aniversário de seu Geraldo amanheceu nublado. O céu estava cinza, como se a cidade pressentisse o que estava para acontecer. Marina levantou-se cedo, tomou banho quente e escolheu sua melhor camisa, uma de linho azul escuro que só usava em ocasiões especiais. Maquiou-se discretamente, penteou o cabelo com cuidado e colocou os brincos de ouro que guardava desde o casamento. Parecia uma mulher indo a uma festa, mas ia para uma guerra. Chegou à casa de seu Geraldo às 2 da tarde. Levava a caixa nas mãos como se carregasse um bebê. Fernanda recebeu com um sorriso nervoso. Sabia o que Marina estava prestes a fazer, embora não conhecesse todos os detalhes. Abraçaram-se em uma cumplicidade silenciosa. "Tem certeza disso?" sussurrou Fernanda. "Tenho." Seu Geraldo apareceu na porta com o sorriso de sempre. Um homem robusto, de bigode grisalho e olhar bondoso. Abraçou-a com força. "Marina, que alegria ter você aqui. Disseram que vinha cedo para ajudar. E com um presente especial", disse ela, estendendo-lhe a caixa. "Que elegância!" disse ele, surpreso ao pegá-lo. "Não precisava." "Você merece", respondeu ela, olhando nos olhos. A casa estava cheia de gente. Vizinhos, familiares, amigos de longa data. No quintal, as brasas da churrasqueira já crepitavam. Seu Geraldo colocou o presente junto aos outros, sem ainda abri-lo. Às 6 da tarde, Rafael chegou. Marina o viu pela janela.
Ele vinha de camisa branca e sorriso pronto. Fernanda estava ao seu lado, mas não o tocava. Rafael procurou a mãe com o olhar. Ao vê-la, levantou a mão num cumprimento casual. Oi, mãe, disse, aproximando-se. Rafael. Gostou do vinho? Ainda não bebi. Ele franziu o senho por um instante. Depois voltou a sorrir. Deveria. Não se guarda por muito tempo. Guardei para uma ocasião especial. E era. Passava das 7h30 quando seu Geraldo pediu silêncio. Era a hora do bolo, dos abraços, dos presentes. Marina sentiu o coração bater com força descompassada. Sentada numa cadeira branca de plástico, num canto do quintal, mantinha as mãos entrelaçadas sobre o colo. Um a um, os presentes foram entregues. Uma camisa, um livro, um relógio barato, uma caixa de ferramentas. Risadas. Fotos. Aplausos. Então chegou a vez dela. E este, disse seu Geraldo, levantando a caixa bordô, vem com uma embalagem de luxo. De quem é? Minha, disse Marina, levantando-se lentamente. Que maravilha! Que capricho! Seu Geraldo abriu a caixa. Seus olhos se iluminaram. Um Chanel Margaux? Meu Deus! Isso vale uma fortuna. Tudo para alguém que merece. Marina sentiu o olhar de Rafael cravar-se em sua nuca. O rapaz deu um passo, depois outro, até ficar ao lado de seu Geraldo. Mãe, começou ele. Sim, Rafael? De onde você tirou essa garrafa? Foi um presente. De quem? De alguém que se enganou ao dá-la. Os presentes não entenderam o tom, mas Rafael sim. Seu rosto se contraiu levemente. A cor sumiu de sua face. Pai, acho melhor guardar essa garrafa. É muito delicada, disse Rafael. Delicada? Que nada. Uma ocasião como esta merece um vinho dessa altura. Não acha, Marina? Claro. Trouxe para compartilhá-lo hoje. Vou pegar o saca-rolhas, disse um dos convidados. Rafael virou-se para Fernanda. O que está acontecendo aqui? Você é quem sabe. Você contou a ela? Fernanda não respondeu. Marina sim. Claro que contou. Se não fosse por ela, agora você estaria me vendo debaixo da terra. Você não pode fazer isso. Fazer o quê, Rafael? Compartilhar um vinho? O silêncio que se seguiu foi tão tenso que poderia ser cortado com uma faca. O saca-rolhas chegou. Entre risadas, seu Geraldo começou a girá-lo sobre a garrafa. Rafael tentou arrancar o vinho das mãos dele, mas Marina o deteve com uma frase. Não é o mesmo vinho. O quê? Não é o vinho que você me deu. Aquele eu joguei no vaso sanitário. Esta garrafa tem outro conteúdo. O seu já não existe. Como o nosso relacionamento. Os presentes começaram a perceber a tensão. Alguns se afastaram. Outros fingiram olhar para o céu. O que você está fazendo, mãe? Estou te mostrando quem eu sou. Não a mãe que você criou para manipular. Não a mulher frágil que podia eliminar sem consequências. Sou a mulher que sobreviveu a você. Dom Geraldo tirou a rolha da garrafa. O cheiro de vinho encheu o ar. Rafael deu um passo para trás. Ninguém bebeu. Ninguém riu. E Marina, pela primeira vez em semanas, se sentiu viva. O jogo havia começado. E desta vez, ela tinha as cartas. Todas. E não pretendia guardar nenhuma. Quer saber o que aconteceu quando o vinho foi servido? A próxima parte vai te deixar sem fôlego. Porque quando uma mãe traída é colocada em xeque, não há limite para o que ela pode fazer, nem para o que está disposta a perder para ensinar uma lição. E esta história ainda não mostrou suas piores verdades. Dom Geraldo ergueu a garrafa com um largo sorriso, como se segurasse um troféu. Seus dedos grossos e manchados de carvão pelas brasas do churrasco giravam o vinho com delicadeza, admirando o brilho do cristal Marina, de sua cadeira plástica branca, observava cada gesto com uma calma que beirava o cruel. Ela sabia o que havia dentro, conhecia cada gota daquele líquido escuro que não mataria ninguém, mas destruiria algo mais letal que um corpo, a máscara do filho. Rafael deu um passo à frente, os lábios tensos, os olhos fixos na garrafa. Seu olhar saltava da mãe para o vinho, depois para Fernanda, e de volta para o sogro. Tentava disfarçar o suor que lhe escorria na testa, mas sua camisa branca começava a grudar na pele e sua respiração era curta, entrecortada. Dom Geraldo interveio, fingindo naturalidade. Talvez devêssemos guardar essa garrafa para uma ocasião mais especial. Este vinho é muito delicado.
Daqueles que se abrem com cuidado, com tempo, com calma. O velho riu alto e balançou a cabeça enquanto colocava a garrafa sobre a mesa de madeira coberta com uma toalha florida. Delicado? Rafael, vinho é para ser bebido, não exibido. E hoje tenho a melhor companhia que poderia pedir. Este é o momento. Não acha, Marina? Ela não respondeu com palavras. Apenas sorriu, de leve, deixando que os olhos falassem por si. Um olhar firme, sem um pingo de piedade. Rafael entendeu que a mãe sabia. Não como soube, nem quando, mas sabia. E aquela garrafa, nas mãos do sogro, era uma sentença pronta a cair a qualquer instante. Pai, insistiu Rafael, pode estar estragado. Vinhos assim precisam de certas condições. Quem sabe como foi armazenado? Bah, respondeu o homem, este parece ótimo. E o cheiro está perfeito. Já abriu? Estou abrindo. Por quê? Por quê? Porque se a rolha quebrar, pode arruinar o vinho. Não seja tão exigente. Você já me viu abrir garrafas mais difíceis nos natais passados. Rafael deu mais um passo. Estava perto demais da mesa, tenso demais. Marina observava como uma espectadora de teatro vendo o ator principal esquecer o texto. O desastre era iminente, e ela não faria nada para impedi-lo. Mãe, sussurrou ele, podemos conversar a sós. Agora não, respondeu ela, sem olhá-lo. Estamos numa festa. Fernanda apareceu ao lado dele. Usava um vestido simples, cinza, ajustado ao corpo, e um rosto inexpressivo que contrastava com sua forma habitual de circular entre os convidados. Pôs a mão sobre o braço de Rafael. Deixa ele aproveitar o presente. Foi um gesto bonito, não foi? Rafael cerrou os dentes. A suspeita brilhou em seus olhos. Virou-se para ela com um olhar que já não pedia ajuda, mas confirmação. Foi você? Eu o quê? Você contou? Eu não sabia que devia esconder. A conversa foi interrompida pelo característico pop da rolha saindo da garrafa. Dom Geraldo levantou a garrafa, cheirou e sorriu satisfeito. Isto cheira a glória. Vamos brindar! Gritou alguém da cozinha. Rafael empalideceu. Pai disse, quase gritando. Não beba isso. É sério. Não faça isso. Todos se viraram. A música de fundo continuava tocando, mas as conversas morreram. O ambiente ficou tenso como uma corda esticada ao máximo. Dom Geraldo olhou, confuso. O que há com você? Nada. Só acho que o senhor não devia beber. Não sabe se está bom. É um presente. Da sua mãe. O que está insinuando? Rafael olhou ao redor. Todos os olhos estavam sobre ele. As mãos de Marina estavam cruzadas sobre o colo. Sua expressão não se movia. O silêncio era insuportável. É que, pode estar vencido. Vencido? Desde quando vinhos bons vencem? Que bobagem é essa? Fernanda interveio novamente, desta vez com uma doçura que apenas Marina percebeu como falsa. Rafael, chega. Pare de se fazer de ridículo. Se não quer beber, não beba. Mas não atrapalhe. Você não entende, disse ele, já sem saber como conter o desastre. O que é que eu não entendo? Que o vinho é caro? Ou que você está desesperado? Rafael abriu a boca para responder, mas parou. Estava preso. Seus olhos procuraram uma saída, mas só encontraram rostos confusos e corpos imóveis. Como estátuas. Marina não disse uma palavra. Nenhuma. Dom Geraldo serviu a primeira taça. Depois a segunda. Marina recebeu a terceira. A tensão podia ser cortada com as mãos. Quando se aproximou de Rafael, este deu um passo atrás e levantou as mãos. Não quero. Desde quando você não bebe vinho, filho? Perguntou a mãe, sem ironia. Hoje não, respondeu ele, quase sem voz. A taça continuou passando. Alguns beberam sem hesitar. Outros cheiraram antes de provar. Marina levou a sua aos lábios, sem pressa. Dom Geraldo bebeu a dele de um só gole. Rafael prendeu a respiração. Nada aconteceu. Passaram-se segundos. Depois 1 minuto. Ninguém desmaiou. Ninguém levou a mão ao peito. Ninguém reclamou de um gosto estranho. Tudo seguiu como antes. Rafael começou a respirar mais forte. O rosto ardia. O que você fez? Perguntou, aproximando-se da mãe. Eu? Nada. Só trouxe um vinho. Não é o mesmo. Ah, não?
Você sabe. O quê? Você sabe o que havia naquele vinho. Então, por que se assustou quando viu? Rafael abaixou a cabeça. As mãos tremiam. Caminhou até o fundo do pátio, onde ninguém pudesse ouvi-lo. Marina o seguiu em silêncio. Fernanda os observava de longe, com os braços cruzados. Quando ficaram a sós, Rafael se virou para a mãe, derrotado. Como descobriu? Fernanda. Eu sabia que ela era uma traidora. Não. Ela foi corajosa. Você não faz ideia do que estou passando. Então me diga. Estou endividado até o pescoço. Os agiotas me ligam. Me ameaçam. Iriam atrás de mim. Iriam atrás de Fernanda. E sua solução foi me matar? Não era pessoal. Não era pessoal? Ia me envenenar e diz que não era pessoal? Pensei que era tudo o que me restava. Eu te dei tudo. Toda a minha vida. Cada centavo. Cada músculo quebrado. Cada madrugada sem dormir. Você não pode entender. Você se agarrou àquela casa como se fosse sua para sempre. Ela é. Eu a paguei com anos que nunca vou recuperar. Rafael a olhou com os olhos marejados. Já não chorava. Apenas tremia. Vai me denunciar? Não. Não quero que você vá para a cadeia. Então, quero que viva. Mas que viva sabendo que eu sei. Que se olhe no espelho todas as manhãs e se lembre do que fez. Que trabalhe todos os dias sabendo que falhou como filho. Que continue vendo meu rosto sem poder se esconder. Isso é pior. Exato. Voltaram ao pátio. A festa continuava. Ninguém havia notado sua ausência. Seu Geraldo contava uma velha história de juventude. Fernanda continuava junto à mesa, imóvel. Rafael passou por ela. Eu te odeio. E eu me odeio por ter te amado. Ela se afastou. Marina voltou a sentar-se. Observou as luzes, os balões, as garrafas vazias. Tomou o último gole de sua taça. Ninguém havia morrido. Mas algo havia se quebrado no ar. Algo invisível. Algo que já não podia ser consertado. A festa seguiu. A fumaça do churrasco se misturou às risadas. As canções populares abafaram qualquer sussurro de tragédia. Mas nos olhos de Marina havia uma nova chama. Não de vingança. Nem mesmo de justiça. Era dignidade. Silenciosa. Inquebrantável. E essa dignidade não iria parar ali. Porque depois da traição, vem a reconstrução. E quando uma mulher decide se reconstruir, o mundo ao redor tem que mudar. Ou cair. Está preparado para o que vem? O que Marina fará depois vai além de qualquer castigo. É o seu renascimento. E nem todos vão suportar. O ar ainda estava carregado de fumaça e risadas quando Marina saiu pelos fundos do pátio. Caminhou devagar, de cabeça erguida, como se cada passo fosse a última linha de uma peça escrita com sangue contido. A garrafa vazia repousava sobre a mesa como uma prova sem crime. Ninguém suspeitava de nada. Ninguém sabia. Mas ele sabia. Rafael a seguia a poucos metros de distância. Não dizia uma palavra. Esperou que ela se afastasse do grupo. Esperou o momento em que sua mãe se dirigiu ao jardim lateral para respirar ar puro, como se a festa sufocasse. Na verdade, sufocava. Para os dois. Marina chegou ao velho banco de cimento que seu Geraldo mantinha sob a mangueira. Sentou-se com calma, ajeitou a saia sobre os joelhos e tirou os brincos de ouro como quem se livra de uma armadura desnecessária. Rafael a alcançou e ficou de pé diante dela. Olhou-a como quem observa um juiz antes da sentença final. Por que você fez isso? Perguntou ele, com a voz tensa. Marina o olhou sem piscar. Fiz o quê? A garrafa. O teatro diante de todos. Era necessário me humilhar assim? Humilhar você? Rafael, você planejou minha morte. Eu apenas te devolvi o espelho. O que viu ali não fui eu que mostrei. Foi você mesmo. Ele respirou fundo, engoliu seco e baixou o olhar. Eu estava desesperado, mãe. Você não sabe o que eu tenho vivido. Não, não sei. Porque em vez de falar comigo, preferiu me assassinar em silêncio. Não diga isso. O que você quer que eu diga? Que te entendo. Que está tudo bem. Que foi um erro. Um mau momento? Sim, gritou, com lágrimas nos olhos. Sim, foi um mau momento. Eu estava com medo. Estavam me ameaçando.
Iriam atrás de mim, da Fernanda, de tudo. Você não sabe o que é viver com o telefone tocando a cada 10 minutos. Com a vergonha de não poder pagar nem o pão. Marina se levantou. O banco ficou vazio, mas não mais frio que sua voz. Você não merece nem o veneno que preparou para mim. Rafael deu um passo para trás, como se aquelas palavras fossem um golpe no peito. Não diga isso. Por que não? Acaso eu mereço? Eu só pensei que assim tudo acabaria. Que a casa seria minha. Que eu poderia vendê-la, pagar as dívidas, recomeçar. E a que preço? É só uma casa. Não, não é só uma casa. É toda a minha vida. Cada ladrilho, cada rachadura nas paredes, cada noite sem dormir trabalhando para poder pagá-la. E você a queria com meu cadáver como garantia. Rafael caiu de joelhos. Eu não sabia mais o que fazer. Não tinha outra saída. Sempre há uma saída. Sempre. Mas você escolheu a mais covarde. A mais baixa. A mais suja. O silêncio voltou a se instalar entre eles. Só se ouviam os gritos alegres das crianças brincando de esconde-esconde, alheias ao drama que se desenrolava a poucos metros dali. Marina olhou, ajoelhado, tremendo, com o rosto coberto de suor e lágrimas. Sabe o que mais me dói? Não foi o plano. Não foi a garrafa. Foi o fato de você nem ter pensado 2 vezes. De ter feito com frieza. De ter tido tempo para parar. Mas não parou. Me desculpe, mãe. Me desculpe de verdade. Você não sabe o quanto. Não, quem não sabe é você. Não sabe o que é enterrar um filho em vida. Você me odeia? Não. O pior é que não consigo te odiar. Porque o ódio exige energia, e você já não vale a minha energia. Você é nada. Um estranho com o meu sangue nas veias. Rafael chorava sem controle. Marina se virou, pronta para ir embora. Por favor, disse ele. Não me deixe sozinho. Não tire de mim o seu perdão. O perdão não se tira. Se dá ou não se dá. E hoje, não tenho nada para te dar. Então, o que vai ser de mim? Marina parou. Pensou por alguns segundos. Depois se virou lentamente. Não vou te denunciar. Não porque você mereça, mas porque não quero que use meu nome para justificar sua derrota. Não quero que diga que sua mãe te colocou na cadeia. Quero que diga que você se destruiu sozinho. Rafael levantou a cabeça, com o nariz sangrando de tanto chorar. Você não vai me ajudar? Não. Te ajudei a vida toda. E olha o que você fez com isso. Marina se afastou sem olhar para trás. Rafael ficou sozinho, ajoelhado, abraçando as próprias pernas como uma criança castigada pela vida. O sol começava a cair, tingindo o céu de laranja. As risadas, as taças, o cheiro de carne assada ainda flutuavam no ar, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo havia mudado. Marina entrou em casa, foi ao banheiro, lavou o rosto, olhou-se no espelho e disse em voz baixa: acabou. Saiu pela porta da frente, caminhando sem rumo, com a sensação de que o peso de anos inteiros se desprendia pouco a pouco de seus ombros. Não sabia o que faria no dia seguinte. Não tinha um plano definido. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia-se livre. Livre da culpa. Livre de carregar um filho ingrato. Livre para recomeçar. E assim começou o verdadeiro renascimento. Um que mudaria sua vida para sempre. Marina nunca mais foi a mesma. Tampouco tentou ser. O corpo era o mesmo, as mãos fortes de mecânica, as olheiras marcadas por décadas de sacrifício, o cabelo tingido em casa para esconder o inevitável. Mas algo havia se quebrado por dentro. Ou melhor, algo havia se libertado. E não havia mais volta. Tomou a decisão numa manhã, enquanto varria as folhas secas que caíam da velha árvore do jardim. A mesma árvore onde Rafael aprendeu a andar de bicicleta, onde subia quando criança para alcançar os mangas mais altos. Marina olhou com nostalgia, mas sem dor. Aquela árvore já não lhe lembrava o filho. Lhe lembrava a si mesma. A mulher que a regou, cuidou, viu crescer junto de seu próprio filho, acreditando que ambos seriam fortes e retos. Só um deles foi. Ela pendurou o uniforme de trabalho no guarda-roupa, o de mecânica, com seu nome bordado em linha branca. Dobrou-o com cuidado, como se enterrasse um pedaço da própria história. Depois escreveu a carta de demissão. Não usou palavras dramáticas nem explicou motivos. Simplesmente disse que era hora.
Seus chefes, surpresos, ofereceram melhores condições. Até menos horas. Marina apenas sorriu e balançou a cabeça. Não estava fugindo do cansaço físico. Estava escapando de outra prisão. Com o dinheiro da indenização e as economias que guardava havia anos, sem um propósito claro, começou as reformas. Chamou um arquiteto jovem, daqueles que acabam de sair da universidade com ideias frescas e muito entusiasmo. Queria que a casa respirasse. Que as paredes falassem do novo, não do passado. Mandou derrubar o muro da frente, substituir a grade enferrujada por uma entrada aberta e cheia de plantas. Pediu janelas maiores, uma cozinha integrada e um quarto de leitura onde antes havia um depósito cheio de ferramentas. Os vizinhos cochichavam ao passar. Alguns diziam que ela tinha ganhado na loteria. Outros, que vendera a casa. Houve até quem insinuasse que tinha um amante jovem. Marina ria por dentro. Deixou que falassem. Porque, pela primeira vez, aquelas vozes não a pesavam. Ela sabia quem era. E já não precisava explicar a ninguém. Foi em meio a essa transformação que recebeu a ligação de Fernanda. Posso te ver? A voz dela soava tímida, quase trêmula. Marina sentiu um pequeno nó no peito. Lembrava bem como a jovem fora a única que a havia alertado. A única que arriscou tudo para dizer-lhe a verdade. Vem em casa, respondeu sem hesitar. Mas aviso que está uma bagunça. Fernanda chegou naquela mesma tarde, com uma mochila no ombro e lágrimas contidas. Já não era moça de sorriso fácil e lábios pintados. Era outra. A traição de Rafael também a havia marcado. Sentaram-se na nova cozinha, cercadas de poeira e paredes por pintar. Fernanda desabou em prantos. Eu o deixei, disse. Não podia mais fingir. Ele ficou sombrio. Já não sei quem é. Eu também não. Não tenho para onde ir. Fique aqui. A casa é grande, e você já faz parte da minha história. Fernanda a abraçou com uma gratidão sincera. Não disse nada, mas naquele gesto estava tudo o que não conseguia expressar em palavras. A partir desse dia, começou algo novo entre elas. Não era exatamente uma relação de mãe e filha, mas havia algo ainda mais forte: lealdade. Entre caixas, plantas, marteladas e sacos de cimento, surgiu uma ideia. E se transformássemos isso num negócio? Disse Fernanda, com os olhos brilhando. Isso, sim. Decoração, design, renovação de interiores. Você sabe lidar com pessoas, sabe o que é lutar. E eu estudei um pouco de design, embora tenha abandonado por causa do Rafael. Poderíamos tentar. Começar pequeno. Marina pensou em silêncio. Observou as paredes novas, o piso inacabado, a luz que entrava pelos grandes vãos ainda sem vidro. E, pela primeira vez em anos, sentiu entusiasmo. Vamos fazer. E fizeram. Chamaram a empresa de Nova Raiz. Um nome que surgiu enquanto transplantavam algumas plantas no quintal, procurando onde cresceriam melhor. A primeira cliente foi uma vizinha que queria redecorar a sala. Depois, uma prima distante. Em seguida, uma amiga de Fernanda. O boca a boca começou a fazer sua mágica. O que começou como um experimento virou um projeto real. Enquanto isso, Rafael desapareceu do mapa. Marina não o procurou. Fernanda também não. Por conhecidos, souberam que ele perderá o emprego, que fora demitido por faltar demais, que vendera o carro, que fora despejado do pequeno apartamento que alugava, que dormia na casa de amigos, cada vez com menos frequência. Depois, que dormia na rua. Marina não sentiu prazer em saber disso. Apenas um vazio amargo. Como se observasse um desmoronamento de longe, sabendo que nada mais podia fazer. Ou que não devia. Um ano se passou. A Nova Raiz ganhou um prêmio local de melhor projeto de empreendedorismo feminino. Foram convidadas para uma entrevista na TV. Marina recusou aparecer, mas Fernando fez com um sorriso tímido e uma voz firme. O telefone não parava de tocar. Tinham lista de espera. Clientes dispostos a pagar adiantado. Propostas de expansão. Marina aprendeu a usar redes sociais, desenhou o logotipo com a ajuda de uma sobrinha e até abriu um pequeno escritório no centro do bairro. Foi então que ele apareceu. A porta do escritório se abriu com um leve rangido. Marina estava organizando algumas pastas. Fernanda estava na cozinha preparando café. Rafael entrou como um fantasma.
magro, com olheiras, roupas sujas e sapatos rasgados. Ninguém o reconheceria como o jovem ambicioso de antes. Mas Marina o reconheceu na hora. Ficaram se olhando em silêncio. Preciso trabalhar, disse ele, com a voz apagada. Marina deixou a pasta sobre a mesa. É só isso que você tem a dizer? Rafael abaixou a cabeça. Não tenho para onde ir. E vem aqui. Não mereço nada. Eu sei. Mas prefiro limpar banheiros a continuar dormindo na rua. Marina o observou. Havia algo diferente nele. Não apenas a aparência. Algo mais profundo. Uma derrota interna que já não se disfarçava com arrogância. Está bem. Você está dizendo que vai começar amanhã. Terá uniforme, horário, tarefas. Como todos. Aqui ninguém tem privilégios. Ninguém. Rafael assentiu. Obrigado. Não me agradeça. Conquiste isso. Quando Fernanda o viu sair, empalideceu. Aproximou-se de Marina, confusa. O que ele faz aqui? Vai limpar banheiros. Tem certeza? Tenho certeza de que isso não é vingança. É justiça. Rafael começou a trabalhar em silêncio. Não falava com ninguém. Chegava antes de todos, vestia o uniforme sem reclamar, esfregava o chão, carregava caixas, lavava xícaras. Ninguém sabia que ele era o filho da dona. Ninguém suspeitava que, anos atrás, ele tentou matá-la. Era apenas mais um funcionário. Invisível. Anônimo. Marina o observava de longe. Às vezes sentia uma dor leve, como uma pontada do que poderia ter sido. Mas não deixava crescer. Aprenderá que nem todas as feridas se curam com amor. Algumas só cicatrizam com distância e tempo. A empresa cresceu. Abriram uma segunda filial. Fernanda tornou-se uma espécie de filha do coração. Marina comemorou seus 60 anos cercada de flores, clientes felizes e empregados fiéis. Não houve garrafa de vinho. Apenas abraços sinceros, de gente que não tinha nada a ganhar com seu afeto. E Rafael continuava lá, esfregando o chão, comendo sozinho, dormindo num quarto alugado por horas. Seu castigo não era legal. Era emocional. Vivia cada dia sabendo que sua mãe o salvou, mas não o redimiu. Que lhe deu outra chance, mas não o perdão. E isso pesava mais do que qualquer condenação. Marina, de sua mesa, o observava. Não com ódio. Não com desprezo. Com uma distância calculada, humana, serena. Ela havia renascido. E em seu novo mundo, Rafael já não era o centro. Era apenas uma lembrança. Uma lembrança que caminhava pelos corredores da empresa, vestida com um uniforme cinza e o olhar baixo, como uma sombra que já não assusta. E o mais impressionante era que, mesmo assim, ela não se arrependia de tê-lo deixado entrar. Porque, no fundo, sabia que o verdadeiro castigo era esse. Viver sabendo que poderia tê-la matado, e que foi ela quem lhe salvou a vida. Isso pesava sobre Rafael mais do que qualquer sentença. Era uma pedra que carregava cada manhã, ao vestir o uniforme cinza e caminhar rumo à empresa que sua mãe ergueu do pó. A mesma mãe a quem tentou tirar a vida por desespero, covardia, ambição disfarçada de necessidade. Cada passo dentro da nova raiz era uma penitência silenciosa, uma súplica sem palavras. E, mesmo assim, Rafael continuava indo, todos os dias, sem faltar a um único turno. Passaram-se 3 anos. 3 anos acordando antes de todos, esfregando pisos com as mãos rachadas, carregando sacos de cimento, consertando fios, limpando escritórios sem reclamar. Nenhum funcionário jamais soube que ele era o filho da dona. Nem Fernanda o tratava com condescendência. Olhava para ele como se fosse um estranho de passagem, como se tudo que viveram pertencesse a outra vida que já não era de ninguém. Rafael começou a se transformar. Já não falava de cabeça baixa. Seu corpo, antes magro e desajeitado, tornou-se firme. Suas costas, curvadas pela culpa, começaram a se endireitar. Aprendeu coisas novas. Observava. Ajudava além do que era pedido. No início ninguém percebia, mas pouco a pouco alguns começaram a respeitá-lo. A perguntar como consertar algo, a confiar nele. Nunca se gabava. Apenas fazia. Marina o observava de longe. Nunca o elogiava. Nunca o repreendia. Não humilhava nem o ignorava. Simplesmente o deixava ser. Como se cada passo que Rafael desse em silêncio fosse testemunho suficiente de arrependimento. Fernanda, por sua vez, floresceu.
Tornou-se o rosto visível da empresa. Suas ideias inovadoras lhes renderam prêmios, aparições em revistas e propostas de expansão. Casou-se com um homem honesto que a tratava com ternura. Tiveram 2 filhos. Marina se tornou a avó que ninguém esperava, mas que as crianças adoravam. Ensinava-lhes a consertar coisas, a pintar paredes, a plantar árvores. Quando brincavam no jardim, suas risadas eram um bálsamo. Rafael os observava às vezes à distância. Não dizia nada. Sabia que não era sua família. Mas não sentia inveja. Apenas nostalgia. Foi no aniversário de 63 anos de Marina que tudo mudou. A celebração foi pequena, apenas com pessoas próximas. Fernanda organizou um lanche no jardim. Balões brancos, toalhas de linho, petiscos preparados pelos empregados, flores colhidas do mesmo pátio onde Rafael um dia se ajoelhou e chorou pela primeira vez. Tudo tinha o aroma de uma nova vida, uma vida construída sem mentiras. Rafael chegou por último. Vestia uma camisa azul, calça bege, sapatos recém-engraxados. Levava nas mãos uma caixa simples, embrulhada em papel pardo. Seus passos eram lentos, medidos. O coração batia forte, mas seus olhos estavam firmes. Fernanda ouviu da cozinha, mas não disse nada. Marina estava sentada em uma cadeira de vime, cercada pelos netos. Quando viu, não sorriu, mas também não franziu o senho. Fez um gesto breve com a cabeça, reconhecendo sua presença. Rafael se aproximou. Todos o observavam. Ninguém entendia o que ia acontecer. Só os 2 sabiam que aquele momento vinha sendo preparado há anos. Ele se ajoelhou, como há muito tempo, mas dessa vez sem lágrimas. Olhou para o chão. Depois levantou o olhar. Demorei muito, disse. Talvez mais do que devia. Mas hoje não vim pedir trabalho. Nem ajuda. Nem compaixão. Vim te entregar o único que me resta, o meu perdão sincero. Marina não se moveu. Trabalhei todos os dias para ser melhor. Não por você, nem para merecer o seu olhar, mas por mim, para não morrer com aquela versão apodrecida que fui. Não espero que me perdoe. Só quero que saiba que eu me perdoei, que parei de mentir para mim, que sei quem fui e sei o que fiz. Abriu a caixa e tirou uma garrafa de vinho. Não era cara, não era importada, não tinha rótulo de luxo. Era simples, mas estava limpa, nova, intacta. Não venho devolver o passado, só oferecer este presente, porque não sei quanto tempo me resta. E não quero que parta sem saber que me arrependo, que mudar é possível, e que, embora eu não mereça, você sempre foi uma mãe melhor do que eu fui como filho. Marina o olhou em silêncio. Depois estendeu a mão. Não para pegar a garrafa, mas para tocar-lhe a cabeça. Como fazia quando ele era criança. Como quando caía, ralava o joelho e vinha chorando buscar consolo. Rafael não se moveu. Fechou os olhos. Levante-se, disse ela, por fim. Ele obedeceu. Você não precisa mais se ajoelhar. Já pagou o que devia. Mas nunca se esqueça de que o perdão não apaga. Apenas limpa o suficiente para continuar caminhando. Eu sei. Então, caminhe. Marina pegou a garrafa. Caminhou até a mesa. Serviu 2 taças. Estendeu uma a Rafael. Ele hesitou. Confia? Se quisesse me matar, já teria tido 1000 oportunidades, respondeu ela. Rafael pegou a taça. Brindaram em silêncio. Beberam um gole. Marina fechou os olhos. Sorriu. Está bom. Escolhi com cuidado, disse Rafael. Os netos corriam entre as árvores, gritando nomes, brincando de esconde-esconde. Fernanda saiu com mais comida. Ninguém interrompeu o momento. Ninguém precisava de explicações. A vida havia continuado. Naquela noite, Marina ficou na cozinha enquanto todos dormiam. Lavou os pratos com calma. Depois foi até o armário, tirou seu caderno de capas gastas, onde escrevia desde jovem. Abriu em uma página em branco. Escreveu: A traição me ensinou a viver de verdade. Fechou o caderno. Apagou a luz. E foi dormir. Sabia que nada voltaria a ser igual. E estava tudo bem. Porque ela havia aprendido que não se trata de voltar a ser quem era, mas de se tornar, sem medo, quem pode vir a ser. E ela havia conseguido. Tinha salvado a própria vida.
tinha salvado outras pessoas. E tinha sido capaz de perdoar. Não porque o filho merecesse, mas porque ela precisava disso. Porque há feridas que não se fecham com ódio, nem com castigo. Elas se fecham com amor, mesmo que doa. E essa foi a sua maior vitória. Se essa história te emocionou, compartilhe com seus amigos e faça parte da mudança. Conte pra gente nos comentários. O que você faria em uma situação parecida? De onde você está nos assistindo? Adoraríamos saber. Muitas pessoas estão passando por situações semelhantes. Esperamos que a voz delas viva em seu coração. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com amigos e familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar trazendo relatos emocionantes todos os dias. Não perca a próxima história surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Clique nos links que estão aparecendo agora mesmo. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!